Era uma manhã tranquila, como qualquer outra. Mas para Annie, aquele dia era especial. Seu aniversário de 18 anos. A casa estava levemente decorada, com alguns balões e um bolo na mesa. Seus pais, Jack e Leah, a recebiam com um sorriso. A atmosfera parecia normal, a princípio. Leah, sempre atenciosa, estava na cozinha preparando o café da manhã favorito de Annie. Com a colher de pau, mexia calmamente algo na panela. "Feliz aniversário, querida", disse Leah, com sua voz doce e familiar. Annie, sentada à mesa, sorriu de volta. Ela se sentia animada. Afinal, 18 anos era um marco. Finalmente, ela era adulta. Annie mencionou com entusiasmo seus planos para o dia. Mais tarde, encontraria seus amigos para uma sessão de cinema. Mas algo inesperado aconteceu. A resposta de sua mãe foi fria, direta, quase como um comando. "Na verdade, você não vai sair hoje." Annie riu, pensando que era uma piada. Mas quando olhou nos olhos de sua mãe, o sorriso desapareceu. Leah não estava brincando. O olhar que ela lançava era gelado, desconfortável. "Você vai ficar aqui, com a gente." Annie sentiu um calafrio subir pela espinha. Algo estava errado. A atmosfera mudou num piscar de olhos. Jack, que até então estava em silêncio, com o rosto escondido atrás do jornal, soltou uma frase desconcertante. "Agora você é adulta, pode fazer suas próprias escolhas." Mas o tom dele era distante, como se as palavras tivessem um significado oculto. O dia continuou, mas a sensação de que algo estava fora do lugar só crescia dentro de Annie. Seus pais começaram a agir de maneira estranha, como se estivessem diferentes. Jack, antes tão brincalhão, começou a assobiar o tempo todo. Mas o assobio não era alegre. Era baixo, perturbador, e parecia ecoar pela casa, deixando Annie inquieta. Ela tentou ignorar, se distrair com seu celular, conversando com amigos. Queria contar que algo estava errado, mas como explicar? Era apenas uma sensação, certo? Naquela tarde, enquanto Leah preparava o jantar, Annie decidiu confrontá-la. "Mãe, por que eu não posso sair hoje? O que está acontecendo?" Sem se virar da panela, Leah respondeu com um tom sombrio. "Você só precisa ficar aqui conosco por um tempo. Talvez uma semana." Annie, agora realmente preocupada, perguntou. "Uma semana? Por quê?" Leah se virou lentamente, o sorriso ainda no rosto, mas seus olhos pareciam vazios. "Temos planos, Annie, e você é a parte principal deles." Naquela noite, a tensão só piorou. Durante o jantar, a comida parecia normal, até Annie colocar o primeiro pedaço de carne na boca. O gosto era estranho, metálico, forte, quase como sangue. Ela tentou disfarçar o desconforto, mas não conseguiu. "O que é isso?" perguntou, tentando não parecer alarmada. Leah, com o mesmo sorriso que agora parecia um disfarce, respondeu calmamente. "É carne, querida. Coma tudo. Vai te fazer bem." Annie olhou para seu pai, esperando algum sinal de que tudo aquilo era apenas um mal-entendido. Mas Jack apenas sorria para o prato, sem dizer uma palavra. E então, em um tom quase inaudível, ele sussurrou. "Coma, isso vai te preparar." Annie empurrou o prato para longe, sentindo o estômago revirar. Algo estava terrivelmente errado. Mas o quê? Aquela noite, Annie não conseguiu dormir. Os sons na casa a mantinham acordada. O assobio de Jack. Passos ecoando no corredor. Por fim, algo a fez levantar. Um som, um assobio, mas desta vez mais intenso. Ela abriu a porta do quarto e, ao olhar para o final do corredor, o viu. Jack estava parado de frente para a parede, olhando fixamente para ela, mas de alguma forma, não parecia que estava vendo a parede.
Ele continuava a assobiar, sem parar, e seu sorriso... Aquele sorriso sinistro ainda estava em seu rosto. "Pai!" chamou Annie, sua voz saindo em um sussurro trêmulo. Jack não se mexeu, apenas continuou a assobiar. Então, com uma voz que parecia sair de algum lugar profundo e sombrio, ele disse: "Está quase na hora, querida." Desesperada, Annie começou a vasculhar a casa. Algo não fazia sentido, algo a atormentava. E então, no escritório de Jack, ela encontrou uma carta. Uma carta antiga, com um selo estranho, que parecia pertencer a outro tempo. As palavras estavam escritas em uma língua que ela não reconhecia, mas uma parte estava clara o suficiente para entender. Acordo, 7 dias e troca de corpos. Ao folhear mais papéis, encontrou um diário. As últimas páginas descreviam rituais antigos e falavam sobre a troca de almas, sobre demônios que tomam a forma de humanos, que se disfarçam como pais. Annie sentiu o chão sumir. Seus pais não eram mais seus pais. Eles tinham sido trocados por algo muito, muito pior. Agora tudo fazia sentido. O comportamento estranho, os sorrisos, a comida que tinha gosto de carne humana. Eles não eram seus pais. Eram monstros, esperando pelo momento certo. Eles estavam ali, por ela. No desespero, Annie tentou fugir. Tentou abrir a porta da frente, mas estava trancada. Correu para as janelas, todas seladas. Ela estava presa. Os dias passaram devagar. A cada segundo um tormento. Seus pais a observavam de perto. Lia, com seu sorriso doentio, preparava refeições que Annie não conseguia comer. Jack, sempre assobiando, a seguia pelos corredores, sempre com a mesma frase: "Está quase na hora. Chegou o 7º dia." Naquela noite, Annie se trancou no porão, seu último refúgio. Mas ela sabia que eles viriam. O som dos passos de Jack e Lia ecoava pela casa. Lentamente, eles se aproximavam. A porta do porão se abriu com um rangido agonizante. E lá estavam eles. Não mais disfarçados. Suas formas monstruosas agora expostas. Olhos brilhantes, sorrisos grotescos e garras afiadas. "Hora de acabar com isso, querida", disse Jack, sua voz agora distorcida. Annie, encurralada, não tinha mais para onde correr. O ritual estava completo. E o preço? Sua alma. A última coisa que se ouviu naquela casa foi o grito de Annie. E depois, o som de carne sendo rasgada. Annie nunca saiu daquela casa. E ninguém jamais ouviu falar dela novamente. Mas, se você passar por aquela casa, talvez ainda consiga ouvir o som de um assobio e o sorriso de algo, esperando pela próxima alma.